Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Deixa eu ajustar aqui, acho que agora ficou melhor. Tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos fazer uma live especial. Quero agradecer toda a equipe do Portal Me pela oportunidade, pelo espaço, pelo apoio. E boa noite, Portal, boa noite, Dioneide. Obrigada pela participação de vocês. Vou aguardar o pessoal chegar para a gente começar a live de hoje, ok? Deixa eu conectar aqui também. Vamos lá. Olá, Lene, boa noite. Olá, Rosemary, boa noite. Seja bem-vinda. Bom, acho que a gente já pode começar. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Ok. Bom, boa noite, Célia. Vamos começar, né? Novamente, boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. Olá, Kátia. E hoje, nesse dia especial, Dia das Crianças, então nós vamos fazer uma live falando um pouquinho sobre a importância do brincar para o desenvolvimento da criança. Queria desejar, né, um feliz Dia das Crianças para todas as crianças que eu conheço, as crianças que eu trabalho, da minha família, né, do Brasil. O Dia das Crianças está começando e aqui no Japão já está terminando, mas que a gente consiga, né, nesse bate-papo que eu quero fazer com vocês hoje sobre o Dia das Crianças, sobre a importância do brincar, que a gente consiga resgatar, né, essa criança interna que nós temos, para conseguir enxergar o mundo de uma forma mais pura, mais genuína, né, menos preocupada, né? Porque essas são características da criança que a gente perde com o passar do tempo, né? E que é importante de vez em quando a gente resgatar. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Helene, né? Como eu disse, vamos falar um pouquinho sobre a questão da criança, da importância do brincar e trazer, né? Espero que vocês possam contribuir com as experiências de vocês, com as dúvidas de vocês. Então eu vou falar um pouquinho, né, dessa parte do porquê que é importante a criança brincar, qual que é a diferença, né, como está no tema, o brincar espontâneo, e depois a gente interage um pouquinho mais, tá bem? Bom, então o brincar, ele é a realidade da criança. Todos nós já fomos crianças e todos nós recordamos, muitas vezes com bastante saudosismo, nostalgia, a época do nosso brincar, né, das brincadeiras que fazíamos quando nós éramos criança. E isso não muda, porque é através do brincar em que a criança começa a explorar o mundo. Ela começa a ter vivências íntimas no sentido de que é só dela, né? Esse conhecimento de mundo, essa possibilidade de manipular objetos, da intenção, começa com a criança e se estabelece no brincar, né? Nós, adultos, vivemos no mundo das palavras, da comunicação escrita, da comunicação verbal e não verbal. E a criança não, a realidade da criança é dentro da brincadeira.
Inclusive, na parte de atendimento terapêutico, o brincar ele faz parte, né, do cotidiano da criança, justamente porque é nesse momento do brincar em que ela realmente consegue lidar com as emoções, ela se expressa, né, ela lida com os próprios medos, com as angústias. Então tudo isso faz parte desse momento da criança. E muitas pessoas podem acreditar que o brincar é um momento só de entretenimento, né? Que a criança ela tem várias atividades durante o dia e que em algum momento ela vai parar porque agora é hora de brincar, né? Mas na verdade o brincar ele precisa ser a maior atividade que a criança precisa desenvolver, principalmente no que a gente chama de primeira infância, que é do 0 aos 3 anos. Alguns consideram de 0 a 2, né, geralmente de 0 a 3, porque é onde existe um grande movimento de desenvolvimento em todos os sentidos. Então, o desenvolvimento cognitivo, né, da inteligência, das funções cerebrais, o desenvolvimento físico, né, então nós partimos do nascimento 100% dependentes, em 365 dias, né, em um ano, a maioria das crianças já estabeleceu locomoção independente, então ela já vai para lá e para cá a hora que ela quer. E isso vai se aprimorando, né, até os 3 anos, que daí vem outras habilidades motoras, como pular, correr, o pegar, os movimentos mais precisos, né, movimento de pinça. Então, muita coisa acontece com a criança, né, no que diz respeito ao desenvolvimento e ao crescimento nesses primeiros anos de vida. E o brincar, ele faz toda é o que gera a estimulação necessária para que a criança consiga se desenvolver de uma forma integral. Não só no aspecto físico, porque o aspecto físico naturalmente vai acontecer, mas as habilidades que são desenvolvidas através do brincar, elas são fundamentais para que, enquanto adultos, a gente consiga lidar com uma série de situações. Às vezes a gente não consegue, né, fazer esse link de nossa, por que é importante brincar, né? Por que o faz de conta é importante para minha vida adulta, né? Porque é nessa época da nossa vida, né, na nossa infância, que nós desenvolvemos o nosso cérebro para pensar a respeito de possibilidades, de hipóteses. É quando a gente pensa em como fazer para resolver problemas, quando a gente desenvolve empatia, ou seja, conseguir se colocar no lugar do outro, quando a gente desenvolve a nossa afetividade. Então, tudo isso que a gente às vezes nem imagina surge através do brincar espontâneo. Que significa o quê? Significa que a criança ela não precisa de nenhum direcionamento para o brincar. Ela tem um espaço que ela pode explorar da forma como ela quiser, um espaço seguro. E ela tem um tempo em que ela pode desenvolver a brincadeira sem ninguém intervir, né? Ela pode brincar de casinha, ela pode brincar de super-herói, ela pode brincar de carrinho, ela pode brincar com um pedaço de pano, com uma panela, com pote, com o que for. Porque a partir dessa construção, ela realmente está desenvolvendo uma série de habilidades. A gente nem imagina, né, o quão importante é para o indivíduo, porque como eu disse, isso a gente começa na infância, mas ele vai caminhar com a gente por toda a nossa vida, essas habilidades que a gente consegue desenvolver na hora que nós estamos brincando, né? Então, essa questão de, né, como é que isso se desenvolve, né? Então,
Assim, quando a gente começa uma brincadeira, quando a criança começa uma brincadeira, ela que determina as regras daquela brincadeira, né? O que que vale, o que que não vale, o que que pode, o que que não pode. Então, quando a gente traz para a realidade do adulto, a gente pensa na questão do trabalho, a gente pensa na questão dos nossos relacionamentos, e tudo isso acontece com a criança no brincar. Cada fase da infância tem algumas características muito próprias, né? Então, é claro que as brincadeiras também. Uma brincadeira que você usa para uma criança de 1 aninho já é diferente da que você usa para 2 aninhos e assim, né, por diante. Mas, independente se ela vai fazer o brincar espontâneo sozinha ou se ela vai fazer o brincar espontâneo com outras crianças, muitas habilidades, muitas competências são desenvolvidas nessa fase, né? A questão de, como eu disse, afetividade, então de imaginação, de criatividade, de lidar com a frustração, porque a partir do momento em que ela brinca com outras crianças, por exemplo, num jogo, existe regras para que ela siga. Ela não pode jogar do jeito que ela quer, ela vai precisar entrar na regra do jogo e ela precisa trabalhar com essa questão do ganhar e do perder, né? Que muitas pessoas ainda adultas não conseguem lidar, né? Muito. E talvez já não conseguissem desde criança e não teve uma orientação, né? Não teve alguém que percebeu e que falou, olha, perder faz parte, né? Ganhar também. Então, mas a partir do momento em que essa criança, se ela realmente tem estabelecido dentro da casa, né, da família, esse ambiente que possibilita ela desenvolver e ela explorar da forma mais natural e espontânea possível, é o mais recomendado, né? Que a criança ela tenha esse espaço, que ela tenha essa vivência, né, do brincar de uma forma muito simples, mas que acaba, né, trazendo um impacto muito profundo nas habilidades, né, que a gente vai trabalhando e que são necessárias, né, no estabelecimento de boas relações quando nós nos tornamos adultos, né? E em todas as fases da nossa vida, a infância, tudo que a gente conseguiu aprender, né, a gente vai reproduzir, a gente vai aprimorar com o passar dos anos, né? Então deixa eu verificar aqui alguns comentários e a gente vai interagir um pouquinho, porque eu queria ver com vocês, que vocês respondessem rapidinho para mim, pode ser de uma forma muito simples, assim, né? Qual era a brincadeira que você mais gostava de fazer quando você era criança? Então, eu vou esperar vocês responderem enquanto eu dou uma olhada aqui nos comentários e respondo algumas coisas. A Kátia tá me perguntando o que você achou dos vídeos que causaram polêmica no Brasil. Kátia, será que você conseguiria ser um pouquinho mais específica? Que vídeos né, do que você está falando, para poder me pontuar, que é tanta coisa que acontece, né, para poder te responder melhor. E a Marisa falando que gostaria de falar em box. Pode, Marisa, não tem problema nenhum. Eu vou pedir para o pessoal do Portal Me deixar fixado, né, a minha página no Facebook, psicóloga Juliana Nakazaki, e qualquer dúvida, qualquer orientação, às vezes pode ser que, né, alguém tenha alguma dúvida relacionada ao tema, mas fica um pouquinho desconfortável, né, de poder se expor, então não tem problema nenhum, pode mandar a pergunta para mim, a mensagem, né, através da página, que eu respondo para vocês sem problema nenhum, né. A Janeide tá falando que ela gostava de jogar queimada.
Ok, queimada continua sendo, até mesmo aqui no Japão, eu vejo várias crianças que adoram jogar queimada, né? Então, você vê que apesar de ser uma coisa que às vezes a gente pensa que saiu de moda, né? Ou que ninguém faz mais, não, mas criança continua sendo criança, né? Independente do lugar, independente da nacionalidade, né? A gente sempre tem esse espírito de, de gostar de se divertir. A vida da criança ela é muito mais simples, a vida da criança ela é muito mais colorida, ela é muito mais bonita, né? E é por isso que é importante que a gente consiga de vez em quando resgatar essa criança que a gente tem, né, aqui dentro, guardadinha. Às vezes a gente não, né, quer deixar ela lá quietinha, mas vez ou outra é importante que ela consiga se manifestar, né? Que a gente consiga ver a simplicidade das coisas, que a gente consiga ser feliz com pouco, porque a criança ela é muito feliz, né? Lógico que existem várias coisas ruins que acontecem com criança, mas hoje a gente vai falar de coisas felizes, né? Do brincar, que é o momento em que a gente é mais feliz enquanto criança, né? Então vamos lá, gostaria que mais alguém comentasse sobre que tipo de brincadeira gostava, né? Qual era a brincadeira que mais gostava quando era criança. Por que eu tô falando isso, né? Como eu disse, eu me sinto muito privilegiada por poder trabalhar diretamente com crianças. Isso faz com que eu realmente consiga ter momentos muito divertidos enquanto eu faço o meu trabalho. Então é muito bom poder realmente ter essa experiência, né, de vivenciar o olhar da criança enquanto ela está ali no seu estado mais natural, né? A Luciana tá dizendo comidinhas de barro, né? Você vê, são coisas simples, né? Essa manipulação dos elementos que a natureza dá, né? Quando a gente esse faz de conta é realmente é fundamental para nossa vida, né? Enquanto adultos, porque quando a gente está com um problema, se a partir do momento em que a gente consegue ter que a gente teve muitas experiências enquanto criança, a gente vai ter um leque de possibilidades muito grande. Então, eu tô com um problema, então acho que se eu fizer isso, talvez eu faça aquilo. Então isso aqui desse jeito. Porque quando a gente era criança, a gente tinha que resolver vários problemas durante a brincadeira. Nossa, eu queria brincar de comidinha, mas aí eu não tinha nada que eu pudesse usar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer de barro. É uma solução. Eu tive que pensar naquilo, eu vou elaborar que tipo de comidinhas que eu vou fazer, se eu vou fazer bolinha, se eu vou fazer triângulo, se eu vou fazer o que cada coisa que eu criei significa. Então, tudo isso, né, e a gente vai abrindo mão, a gente vai pegando uma série de informações que fazem parte do nosso dia a dia e vai integrando essas informações, né, e é isso que a criança faz. Então, quando a gente comenta, né, da ideia, né, de por que falar do brincar espontâneo, porque o que acontece? Hoje em dia, não só por conta dos espaços físicos, que são menores, por conta de como a sociedade está, no que diz respeito à segurança, no que diz respeito à rotina de trabalho, por exemplo, das famílias, da mulher ir para o mercado de trabalho efetivamente. Então, as crianças hoje, elas, em alguns casos, elas têm menos tempo dentro de casa, né? E assim, e elas têm muitas atividades, né? Então, às vezes, ficam o dia todo na escola, ou elas ficam sai da escola e vai para creche,
né, falando um pouquinho da realidade do aqui que eu presencio, né, no Japão. Então, tudo isso limita um pouquinho essa questão, né, às vezes da criança gastar bastante energia com correr na rua, que não é uma prática tão comum. Mas existem os parques, né, existem outros ambientes em que a criança pode desenvolver essas habilidades, principalmente as motoras, quando ela tem um espaço maior para explorar. Mas o que eu percebo é um movimento, como né, o comentário da Luciana, de muita tecnologia, e às vezes esse brincar espontâneo ele fica um pouquinho de lado. Porque quando a gente fala de brinquedos eletrônicos, não estou falando mal de brinquedos eletrônicos, nem dizendo que a criança não pode ter, não é isso. Mas ela precisa também ter o tempo de desenvolver as habilidades que ela só vai desenvolver a partir do momento que ela cria. Então, a imaginação, ela não vai ser desenvolvida quando existe algo pronto, quando ela só recebe informação. Ela vai se desenvolver quando ela não tem informação nenhuma, ela tem uma ideia e ela vai fazer aquilo virar realidade. Então é por isso que é importante que a criança tenha esse momento, e não existe uma regra de são 5 minutos, são 10 minutos, é 1 hora, 2 horas, não. Cada família, né, cada pai e mãe tem, né, assim, autonomia para decidir isso e para, né, viabilizar isso para a criança da melhor forma, de acordo com a rotina da casa. Eu também não quero que os pais se sintam culpados porque a criança não tem tempo para brincar, não é isso. Mas a criança precisa desse tempo, sim, para ela poder desenvolver essas habilidades de uma forma plena. Então, é importante que os pais consigam se organizar dentro da sua rotina para poder proporcionar esse momento para a criança, dela ter esse espaço livre para ela explorar, dela poder ter essa vivência e assim desenvolver então essas habilidades que vão fazer toda a diferença na vida dela como um todo, principalmente na vida adulta. Às vezes a gente, né, só acha que a infância serviu para nos trazer boas recordações, que a gente, né, que ela ficou literalmente para trás e a gente não vai usar mais nada do que a gente fazia na infância, né? Que nada daquilo faz mais sentido e tá lá no passado. Mas muito pelo contrário, a nossa personalidade foi estabelecida na infância. A forma como a gente pensa foi estabelecida na infância. E foi no momento da brincadeira que a gente fez isso. Que isso aconteceu com todos nós. Então, as pessoas que por exemplo, vivem em espaços abertos, como em chácaras, sítios, fazendas, né, no meio rural, eles têm uma questão muito ligada com uma imaginação super fértil, né, porque eles têm muita questão do criar a partir do nada. Tem dos brinquedos que são artesanais, que são feitos à mão. Então, às vezes a criança participa desse processo e isso é muito legal. Dentro da cidade, as crianças também têm essa oportunidade, como eu disse, através de espaços abertos, de espaços, parques ou de outros espaços que tenham estrutura para acolher essa criança e para desenvolver, né, essas habilidades. Então, como a Luciana está sugerindo, eu acredito que a partir, né, do interesse dos pais e assim, de procurar lugares e acessos onde existem atividades voltadas para as crianças, para que eles possam ter essa oportunidade, né, de vivenciar esse momento tão especial e tão único, porque passa muito rápido. A gente, como eu disse, lembra sempre com bastante saudosismo, né, de quando a gente era criança. Por mais que tenham às vezes acontecido coisas não muito boas na história de cada um, todos nós tivemos problemas, todos nós tivemos dificuldade, a gente passou por uma série de coisas negativas, mas elas também fizeram com que a gente se tornasse o que somos hoje, né? Mas sempre existe
uma lembrança boa, seja de um amigo, seja de uma brincadeira, seja de um momento, seja de uma, né, das férias, ou dos avós, ou dos primos, de um passeio, de um brinquedo, né, de um presente. Então a gente sempre tem algo muito bom da infância para poder recordar. E há alguns anos atrás nós não pensávamos que a gente estava desenvolvendo tanta coisa, né? Quando a gente jogava queimada, quando a gente brincava de comidinha, quando a gente brincava de super-herói, quando a gente brincava de carrinho, de casinha, do que quer que seja, né? De qual brincadeira fosse, né? A gente extraiu uma série de competências que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia enquanto adultos. E, como eu falei, estava lá na infância. Foi na infância que a gente desenvolveu tudo isso. Então, nesse dia, né, das crianças, a gente pensou em falar desse tema, não como uma forma de alerta ou uma forma, né, como eu disse, eu não quero que os pais fiquem culpados ou pensando em mil coisas por conta da rotina da criança, mas justamente para que vocês tenham, assim, a informação do tanto de coisa que se desenvolve numa criança a partir do momento em que ela é livre para brincar, né? Então, brincar precisa fazer parte do cotidiano da criança. Ela pode fazer outras atividades, sem dúvida nenhuma, né? Mas a parte principal, e quando se começa a pensar no raciocínio, na formação de ideias e de conceitos, a criança vai fazer isso a partir das experiências que ela tem no brincar, né? Então isso é fundamental para um desenvolvimento saudável, pleno de todas as crianças, né? Que elas consigam poder se expressar, porque desculpa, pensando assim na parte do desenvolvimento físico, como eu disse, né? O desenvolvimento emocional e as competências cognitivas elas são muito mais intensas na criança, né? Neste momento em que ela está brincando. Então, quando ela está brava, quando ela está chateada, porque ela não tem maturidade para expressar os sentimentos de uma forma verbalmente, né? Dificilmente eu vou atender uma criança pequena que vai chegar para mim e falar assim: olha, psicóloga, eu hoje estou muito angustiado, eu não sei, não consigo não estou percebendo o que está acontecendo comigo. Ela não vai falar isso. Mas na hora que eu ofereço a brincadeira, em que ela tá ali no chão, ou que ela tá ali com vários estímulos, então ela começa a brigar entre os personagens, ou ela faz, né, a manifestação de um comportamento que me dá, então, né, essa dica, esse indício de que, opa, a criança não tá muito legal hoje. Então vamos explorar a partir da brincadeira para que ela consiga expressar o que ela tá sentindo, para que ela vá descarregando esses sentimentos, e fica mais fácil de você ajudar a criança, né? Ela compreender que nem sempre ela vai se sentir feliz, mas que isso faz parte da vida. Então, até os sentimentos negativos, eles podem ser trabalhados a partir do brincar, né? Como eu falei, é tudo muito feliz, mas a brincadeira serve para muita coisa, né? Ela realmente serve para que a criança ela consiga expressar todas as ideias, todos os conceitos, quando ela se apropria da realidade e até, né, do cotidiano da família, assim, da questão da cultura. Então, as brincadeiras que são feitas aqui no Japão são diferentes das brincadeiras que são feitas no Brasil, mas nem todas. Algumas são muito parecidas, como foi citada a questão da queimada. Aqui no Japão eles brincam bastante disso.
Então, para você ver como não tem diferença, né? O ser criança, ele é único, ele é especial. Claro que tem a influência da cultura, mas de uma forma geral, ser criança é sempre ser criança, em qualquer lugar do mundo. Então, nesse sentido, né, que a gente possa realmente proporcionar esses momentos do brincar espontâneo para a criança, que os pais consigam organizar a agenda da família para poder ter esse momento e brincar junto. O brincar junto, claro, a criança em alguns momentos ela vai querer brincar sozinha, ela se fecha ali no mundinho dela, da fantasia, do faz de conta, mas é muito legal também que os pais tenham essa participação, né, até para observar como a criança se comporta, para perceber algumas questões relacionadas, né, aos sentimentos da criança. Como eu disse, ela não tem maturidade para falar o que ela está sentindo, nem quando ela está se sentindo bem. É que a felicidade e a alegria, elas são mais perceptíveis, né? A gente consegue perceber quando qualquer pessoa está feliz. Mas, às vezes, os sentimentos negativos, eles ficam um pouquinho confusos para a criança e também não são tão percebidos, né, pelos adultos que estão ali ao redor. Então, a questão de você estar numa brincadeira com a criança ou observar ela brincar sozinha, às vezes dá, né, essas dicas de que a criança às vezes está querendo falar alguma coisa, mas não está sabendo como se expressar, né? Então, que seja possível realmente que todas as crianças possam vivenciar essa fase tão bonita, tão mágica, da melhor maneira possível, e que a gente consiga ter esse olhar mais cuidadoso, né, de que o brincar é fundamental para a criança. E se ela conseguir ter mais tempo do brincar espontâneo, do que ela cria, do que algo direcionado, tanto melhor para o próprio desenvolvimento dela, né? Deixa eu ver se eu não perdi nenhum comentário. Como eu disse, né, Kátia, eu gostaria depois que você complementasse o seu comentário para eu poder responder. Se eu não respondi a algum comentário, eu vou fazer como eu faço em todas as outras vezes, né? Eu respondo posteriormente, né? E espero que vocês tenham, né, consigam aproveitar aí no Brasil, que ainda o dia tá começando, esse Dia das Crianças, pensando mesmo no desenvolvimento delas, no quanto é importante, né, essa questão do brincar para o crescimento das crianças. Então, espero que... Vou agradecer novamente pela presença de todos vocês, dizer que é fundamental que a gente consiga ter um olhar diferenciado para as crianças, não só porque hoje a sociedade é outra, mas as crianças também são outras, né, algumas gerações atrás, elas realmente são mais espertas, elas estão antenadas com a questão da tecnologia, mas é importante resgatar, né, essa essência do ser criança, que é na simplicidade, que é a partir do que elas criam que elas conseguem se desenvolver melhor. Então, nós nos vemos daqui 2 semanas na nossa live, né? A cada 15 dias eu tô aqui. Novamente agradecer pelo Portal Me, pela oportunidade, né, nessas lives especiais que eles estão promovendo. Sempre tem coisa muito legal, então acompanhem o portal. Compartilhem essa informação. Às vezes você não tem filhos ou não tem crianças que estão próximas a você, mas, né, tem sobrinhos, tem o vizinho, tem alguém que você conheça e que pode se beneficiar das informações, porque esse é o objetivo das lives, é que as informações elas cheguem
para maior quantidade de pessoas e que a gente consiga realmente criar uma rede, né, de troca de informações e de auxílio mútuo. Então, novamente, obrigada, uma ótima noite para quem está aqui no Japão, um ótimo dia para quem está no Brasil e, como eu disse, feliz Dia das Crianças. Nos vemos em breve. Até mais.